Existe uma regra não escrita entre marinheiros veteranos. Uma regra que nunca é quebrada. Nunca, em hipótese alguma, você sobe a bordo de um navio que não tem nome nos registros oficiais. E tem um motivo para isso. Um motivo que foi descoberto da pior forma possível em junho de 1947, no Estreito de Malaca. Um cargueiro holandês, à deriva, sem sinais de vida, quando a equipe de resgate finalmente conseguiu entrar. Eles encontraram 23 homens, todos mortos, todos com os olhos abertos, fixos no nada. Todos com os braços esticados para cima, dedos retorcidos, apontando para o céu. E todos, com a mesma expressão congelada no rosto, terror absoluto. Mas aqui está o detalhe que congela o sangue. Não havia um único ferimento, nenhuma marca, nenhum sinal de violência, nada. Como se algo invisível tivesse simplesmente arrancado a vida deles. Em segundos. O nome desse navio? SS Ourang Medan. E o que você vai ouvir nos próximos minutos? É a história que quase foi apagada para sempre. Propositalmente. Me responde uma coisa com sinceridade. Você já sentiu aquele calafrio inexplicável? Aquela sensação de que algo está profundamente errado, mas você não consegue identificar o quê? Aquela voz na sua cabeça gritando, sai daqui. Agora. Foi exatamente isso que cada homem da equipe de resgate sentiu no momento em que pisou no convés do Ourang Medan. E não era paranoia, era instinto de sobrevivência. Porque ali, sob um sol equatorial de 42 graus, com o oceano fervendo ao redor, o ar dentro do navio estava gelado, tipo geladeira industrial. Eles podiam ver o próprio hálito condensando. Um dos socorristas, um veterano da Marinha Mercante, descreveu assim anos depois. Era como se a morte tivesse deixado sua assinatura no lugar. Como se o próprio ar tivesse testemunhado algo tão horrível que congelou de medo. E tem mais, muito mais. O último SOS transmitido pelo Ourang Medan foi interceptado por 2 navios, o Silver Star e o City of Baltimore. E a mensagem, escuta bem cada palavra, foi essa: SOS, posição desconhecida. Todos os oficiais mortos. Capitão morto na ponte. Provavelmente toda a tripulação morta. Pausa de 15 segundos. Apenas o som de estática. E então, a última transmissão. Apenas 4 palavras em ponto Morse, digitadas com espaços irregulares, trêmulos. Eu, morro. Silêncio. Para sempre. Quem estava enviando essa mensagem? E se toda a tripulação estava morta? Quem digitou as últimas palavras? Respira fundo, porque daqui para frente as coisas ficam muito, muito piores. Agora deixa eu te colocar lá. Dentro da cena. Quero que você sinta cada segundo. Você é parte da equipe de resgate. Tem 28 anos. Trabalha no mar há 10. Já viu de tudo. Tempestades que viraram navios, incêndios, até um caso de motim violento em 1945. Você não se assusta fácil, mas hoje é diferente. Seu barco se aproxima do Ourang Medan. A primeira coisa que você nota? Não há gaivotas, nenhum pássaro sobrevoando o navio. Estranho. Normalmente, onde há navio à deriva, há aves marinhas procurando restos de comida. Mas ali, vazio absoluto. Como se até os animais soubessem que deviam ficar longe. Você joga a corda, sobe. Seus pés tocam o convés, e nesse exato momento, uma onda de frio te atinge como um soco no estômago. Seu corpo se arrepia todo. E você pensa, isso não é normal, isso não é possível. Você olha para frente e vê um homem, caído de costas no meio do convés, uniforme de marinheiro, olhos vidrados, encarando o céu sem piscar, a boca aberta num grito silencioso. E os braços. Jesus. Os braços esticados para cima, mãos abertas, dedos curvados para trás, como se estivesse tentando empurrar algo, tentando empurrar. O quê? Você se aproxima.
Ajoelha ao lado do corpo. E é aí que você percebe algo que faz sua respiração falhar. Ele está sorrindo. Não. Espera. Não é um sorriso. É como se os músculos do rosto tivessem se contraído em espasmo no momento da morte, forçando os lábios a se curvarem para cima. Um sorriso morto. Um sorriso errado. E então você nota nos olhos dele. Há lágrimas secas. Lágrimas de sangue. Você levanta rápido, coração batendo descontrolado, e grita para os outros: tem mais aqui, porque você acabou de ver mais corpos espalhados pelo convés. 5, 7, 10. Você para de contar. Todos na mesma posição, todos com as mãos para o alto, todos com aquela expressão. Mas espera, porque o que você ainda não descobriu vai fazer tudo ficar 1000 vezes pior. Você caminha até a escotilha que leva para o interior do navio. A porta está entreaberta. Você empurra e ouve um rangido longo, agudo, que ecoa pelos corredores vazios. Você desce. Cada degrau parece mais pesado, como se algo te puxasse de volta. No corredor principal, você encontra mais 3 corpos. Mas esses estão diferentes. Eles estão abraçados. Os 3. Agarrados um ao outro como crianças assustadas. E quando você olha os rostos deles, percebe. Eles eram jovens, muito jovens. 20 anos, talvez menos. O que fez 3 homens adultos marinheiros treinados morrerem abraçados como se buscassem proteção. Você engole seco, continua andando, e é quando você passa pela cozinha que tudo fica. Pessoal, a porta da cozinha está aberta. Você entra, e o que você vê te faz parar no lugar, incapaz de processar. O cozinheiro está ali, de joelhos, mãos postas em oração, cabeça inclinada para baixo, como se estivesse em profunda reverência, ou súplica, mas não é isso que te choca. Na bancada ao lado dele, há uma panela, ainda com comida dentro. Você coloca a mão na lateral da panela, está morna. Esse homem estava cozinhando no meio do preparo da refeição, e algo o fez largar tudo, cair de joelhos e começar a rezar. O que é tão aterrorizante que faz um homem parar de cozinhar e implorar a Deus? Você olha ao redor da cozinha, procurando qualquer coisa, uma pista, um sinal, e então você vê, na parede ao lado do fogão, palavras riscadas com faca no metal, letra trêmula apressada. Ele está nos observando. Do porão. Não abram. Pelo amor de Deus, não abram. Sua pele arrepia. Você sente suas pernas ficarem fracas. Quem? Quem está no porão? Você sai da cozinha. Rápido. Precisa encontrar os outros. Precisa. Mas antes disso, você precisa ir à sala de máquinas. Precisa verificar se há sobreviventes. É o protocolo. Você desce mais um nível. O calor das caldeiras ainda pulsa no ar. Vapor sai de alguns canos. As máquinas estavam funcionando até pouco tempo atrás. Você entra na sala principal e congela. O engenheiro-chefe está lá, caído ao lado dos controles. Mas ele não está só deitado. Ele está agarrado a uma válvula vermelha. Suas mãos estão presas nela com tanta força que os dedos ficaram brancos, contraídos permanentemente. Mesmo na morte ele não soltou, e nas paredes ao redor dele, arranhões profundos, no metal, marcas de unhas humanas que furaram a tinta e rasparam o aço. Você se aproxima, olha mais de perto, e percebe. Os arranhões não vão em direção à saída. Eles vão em direção a uma porta trancada no fundo da sala. Uma porta que tem um aviso em letras vermelhas desbotadas. Acesso restrito, somente capitão. E embaixo, escrito à mão com um marcador preto, não entre, nunca. Sua respiração fica pesada, suas mãos tremem. Você precisa saber o que tem ali, mas antes, você precisa ir à ponte de comando, precisa encontrar o diário de bordo, precisa entender o que aconteceu. Você sobe, degrau por degrau. O silêncio é tão denso que você consegue ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos. Você chega à ponte. A porta está aberta.
E lá está ele, o capitão, sentado na cadeira de comando. Postura ereta, mãos nos controles, olhos fixos no horizonte através da janela embaçada. Por um segundo você jura que ele está vivo, que vai se virar e falar com você. Mas então você se aproxima e vê. Os olhos, completamente vidrados, a pele com um tom cinza azulado, a mandíbula travada e aquela expressão. Aquela maldita expressão que todo mundo no navio tem. Terror puro, mas tem algo diferente aqui. Algo que faz seu sangue gelar. Ele está segurando algo, um diário, aberto no colo, a caneta ainda presa entre os dedos rígidos. Você pega o diário com cuidado. Suas mãos tremem tanto que mal consegue segurar. E começa a ler. Entrada, 10 de junho, 1947. Deixamos Pequim há 3 dias. Carga especial embarcada sob supervisão militar. Nenhum manifesto, nenhuma documentação. Apenas ordens. Transportar 12 contêineres lacrados até Rotterdam. Não abrir, não questionar. O pagamento é 10 vezes o normal. Aceitei. Preciso do dinheiro. Mas algo não está certo. Os soldados que embarcaram a carga. Eles tinham medo nos olhos. Você para de ler por um segundo, respira fundo e continua. Entrada, 12 de junho. Segundo dia de viagem. Tudo normal até agora. Mas os homens estão inquietos. Dizem que ouviram sons estranhos vindos do porão durante a noite. Batidas. Como se algo estivesse tentando sair dos contêineres. Desci para verificar. Nada. Mas, confesso, eu também ouvi. E era diferente. Não eram batidas aleatórias, tinham ritmo, como se fossem intencionais. Seu estômago se contrai. Você vira a página. Entrada, 13 de junho. 3 homens vieram até mim hoje. Juraram ter visto sombras no porão. Sombras que se movem sozinhas. Sombras que não projetam reflexo quando você acende uma lanterna. Achei que estavam pirando. Mas então, eu mesmo desci à noite. E Jesus Cristo, eu vi algo que não deveria existir. Uma forma escura, alta, com braços longos demais, se movendo entre os contêineres. Quando iluminei com a lanterna, simplesmente desapareceu. Como fumaça. Tranquei o porão, joguei a chave no oceano, proibi qualquer um de descer. Você sente um frio subindo pela espinha. Sua mão treme ao virar a próxima página. Entrada, 14 de junho. Os homens estão adoecendo. 2 deles começaram a ter sangramentos nasais. Outro está tendo convulsões. O médico não sabe o que fazer. Não há ferimentos. Não há infecção. É como se algo estivesse drenando eles por dentro. E os sons no porão estão ficando mais altos, mais insistentes. Ontem à noite, acordei com um grito. Desci correndo. Encontrei o cozinheiro parado em frente à porta do porão, completamente em transe, tentando arrombar a fechadura. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele me olhou com olhos vazios e disse: "Ele está chamando. Ele quer sair. Eu preciso deixá-lo sair." Tive que trancar o cozinheiro na cozinha. Você para de ler, olha ao redor. O silêncio da ponte de comando de repente parece vivo, observando você. Você força a si mesmo a continuar. Entrada, 15 de junho. A porta do porão está aberta. De dentro, eu tranquei aquela maldita porta. Eu joguei a chave no mar. E ela está aberta. Como? Desci com uma arma, com uma lanterna, com 2 homens armados comigo. Os contêineres estão vazios. Todos. Mas havia algo dentro deles. Marcas de queimadura nas paredes internas, como se algo extremamente quente, ou extremamente frio, estivesse preso ali e no chão. Pegadas, mas não são pegadas humanas, são longas, estreitas, com dedos demais, e elas levam para lugar nenhum. Simplesmente desaparecem no meio da sala. Você sente sua respiração acelerar. Precisa ler a última entrada. Entrada,
16 de junho. Ele está aqui, conosco, nos corredores, nas sombras. Eu vejo ele de relance, alto, fino, com olhos que brilham como brasas mortas. Os homens estão enlouquecendo. 3 deles se jogaram no mar essa manhã. Preferiram afogar a ficar aqui. Eu entendo. Eu também quero. Porque essa coisa, ela não nos mata. Ela brinca conosco. Ela quer que sintamos medo. Ela se alimenta disso. Eu posso sentir. Toda vez que sinto medo, ela fica mais forte, mais real. Eu tranquei todos no convés. Mandei o operador de rádio enviar SOS, mas sei que não vai adiantar. Quando a ajuda chegar, já será tarde demais para todos nós. Eu só espero. Espero que quem encontrar este diário destrua este navio. Queime ele, afunde ele, porque o que está aqui não pode chegar à terra, não pode chegar às pessoas. Não pode. A escrita se interrompe. Uma linha atravessa a página, como se a mão dele tivesse sido puxada violentamente. Você vira a última página. E então, com letra minúscula quase invisível no canto inferior, está atrás de você. Você fecha o diário num impulso. Seu coração está explodindo no peito. E então você ouve, atrás de você, um som, como uma respiração, rouca, lenta. Você se vira, devagar. Não há nada ali, apenas a porta aberta e o corredor escuro além dela. Mas você sente algo te observando. Uma presença pesada, sufocante. Você sai da ponte, rápido. Precisa encontrar os outros. Precisa sair desse navio. Agora. Você corre pelo corredor, desce as escadas, 2 degraus de cada vez, e é quando você chega ao convés principal que vê seus companheiros de resgate. 4 homens, todos olhando para a mesma direção, para baixo, para o alçapão que leva ao porão. O alçapão está aberto. Quem abriu isso? Você grita. Ninguém responde. Eles continuam olhando, hipnotizados, e então você ouve, vindo de dentro do porão, uma voz. Não, várias vozes, sussurrando, todas ao mesmo tempo, em línguas diferentes, dizendo coisas que você não entende, mas que fazem cada célula do seu corpo gritar para você correr. Um dos seus companheiros dá um passo em direção ao alçapão. Não, você grita. Não se aproxime. Mas é tarde. Ele já está na beira, olhando para dentro. E você vê o rosto dele mudar, os olhos se arregalarem, a boca se abrir, e então ele cai. Para dentro, sem um grito. Apenas cai. Os outros entram em pânico, correm para o barco. Você grita para eles cortarem as cordas, para se afastarem. Rápido. Mas você não consegue se mover, porque você está ouvindo de novo as vozes, só que agora elas estão chamando você pelo seu nome. Como essa coisa sabe seu nome? Você fecha os olhos, aperta com força e grita: eu não vou, eu não vou. E então, silêncio. Você abre os olhos. O alçapão está fechado, como se nunca tivesse sido aberto. Você corre, pula para o barco de resgate e grita: vai, vai, vai. O barco se afasta. 10 metros, 20 metros, 50 metros. E é quando você olha para trás que vê, no convés do Ourang Medan, uma figura, alta, fina, parada na proa, olhando para você. Você pisca, a figura desaparece, e então, o navio explode. A explosão é tão violenta que a onda de choque quase vira seu barco. Chamas laranja-azuladas sobem 30 metros no ar. O calor é insuportável mesmo à distância. Em menos de 3 minutos, o SS Ourang Medan está afundando. A proa levanta, o navio geme como uma criatura agonizante, e então, desaparece sob as ondas, levando consigo todos os seus segredos, todos os corpos, e aquela coisa. Você fica ali, olhando o lugar onde o navio estava, e pensa: de onde veio aquela explosão? Nós não acendemos nada, não tocamos em nada. E então você entende. A explosão não foi acidental. Alguém, ou algo, garantiu que o navio afundasse, que as evidências desaparecessem, que ninguém jamais descobrisse a verdade.
Você volta para o porto, entrega o diário às autoridades, conta tudo o que viu. E sabe o que eles fazem? Pegam o diário, agradecem pelo seu relato e dizem: isso é informação classificada agora. Você está proibido de falar sobre isso com qualquer pessoa. Se falar, haverá consequências. 3 dias depois você vê a notícia no jornal. Navio mercante sofre explosão fatal. Acidente atribuído à falha mecânica. Nenhuma menção ao terror. Às mortes estranhas. À criatura. Apenas falha mecânica. E você percebe. Eles já sabiam. Eles sempre souberam. Agora. Aqui é onde a linha entre realidade e mistério começa a ficar borrada. Porque em 1948, jornais ao redor do mundo realmente publicaram a história do SS Orang Medan. O Sydney Morning Herald. Revistas marítimas especializadas. Todos reportaram o mesmo. Um navio encontrado à deriva. Tripulação morta sem ferimentos. Explosão misteriosa. Afundamento rápido. Mas quando investigadores foram atrás dos registros oficiais, não encontraram nada. O SS Orang Medan não existe nos registros de nenhuma companhia marítima holandesa. Nenhum estaleiro tem registro de sua construção. Nenhum porto tem registro de suas entradas ou saídas. Nenhuma lista de tripulação foi encontrada. Nenhum manifesto de carga. É como se o navio nunca tivesse existido oficialmente. Mas as transmissões de rádio SOS, essas foram interceptadas por múltiplos navios. O Silver Star e o City of Baltimore ambos confirmaram ter recebido as mensagens de socorro. As coordenadas foram registradas. Então, como um navio que não existe pode enviar SOS reais que foram oficialmente documentados? A partir daqui, as versões começam a se misturar entre fatos históricos, teorias investigativas e especulações que nunca foram comprovadas oficialmente. Mas todas elas tentam responder à mesma pergunta. O que realmente aconteceu no SS Orang Medan? Teoria 1. Armas químicas pós-guerra. Alguns pesquisadores acreditam que o Orang Medan estava transportando armas químicas contrabandeadas do Japão após a Segunda Guerra Mundial. O Japão tinha programas secretos como a Unidade 731. Com a derrota, muito material foi contrabandeado ou desapareceu. Um vazamento de gases nervosos como tabum ou sarin explicaria mortes rápidas e simultâneas. Explicaria os sintomas: hemorragia, convulsões, morte por asfixia. Mas não explica o frio anormal. Não explica as expressões de terror absoluto. E não explica como a explosão aconteceu depois que a equipe de resgate já havia evacuado. Teoria 2. Experimento militar classificado. Esta é talvez a teoria mais inquietante. Há relatos não confirmados de que, nos anos após a guerra, potências ocidentais conduziram experimentos com substâncias que causavam efeitos psicológicos extremos. Gases que induziam alucinações coletivas, frequências sonoras que geravam pânico irracional. Se o Orang Medan estava transportando algo assim, e houve um vazamento, explicaria por que todos viram a mesma coisa. Porque todos morreram com a mesma expressão de terror. E explicaria por que o navio precisava ser apagado dos registros. Oficialmente nunca aconteceu. Teoria 3. Monóxido de carbono. A explicação mais racional envolve falha nas caldeiras liberando monóxido de carbono. Mas monóxido causa morte pacífica, não terror. E não explica o frio inexplicável relatado pela equipe de resgate. Mas a história não termina em 1947. Porque décadas depois, algo estranho aconteceu. Em 2015, segundo relatos em fóruns de mergulho, um explorador teria encontrado destroços no Estreito de Malaca, nas coordenadas aproximadas onde o Orang Medan teria afundado. Ele postou fotos, vídeos, mostrava estruturas de navio e algo inexplicável, marcas de queimadura no metal que desafiavam qualquer lógica.
como se algo tivesse queimado. Debaixo d'água. 3 dias depois, todas as fotos sumiram dos servidores. A conta foi deletada. O site saiu do ar. E o mergulhador? Segundo conhecidos, ele parou de mergulhar. Mudou de cidade. E nunca mais falou sobre o assunto. Verdade ou lenda urbana? Impossível confirmar. Mas o padrão é inconfundível. Alguém ainda não quer que essa história venha à tona. Então, deixa eu te fazer as perguntas que realmente importam. O que era tão perigoso naquele navio que precisou ser completamente apagado da história oficial? Que tipo de carga justifica eliminar 23 homens e fingir que tudo foi apenas um acidente mecânico? E por que, quase 80 anos depois, ainda há indícios de que alguém está silenciando quem tenta investigar? Pensa comigo, um navio sem registros, uma carga fantasma, mortes inexplicáveis, uma explosão conveniente que destrói todas as evidências e décadas de silêncio oficial. Isso não parece acidente, isso parece operação de inteligência. E aqui está o último detalhe que vai te perseguir. Em 2019, operadores de rádio amador na Indonésia teriam interceptado uma transmissão estranha, em código Morse, vindo das águas do Estreito de Malaca. A mensagem traduzida teria sido: Orang Medan, eu morro, eu morro, eu morro. Repetindo, por horas. Quando as autoridades investigaram, não encontraram fonte, nenhum transmissor, nada. A transmissão simplesmente parou. Verdade? Boato? Coincidência? Você decide. Mas uma coisa é certa. Alguns mistérios não morrem. Eles só afundam e, às vezes, eles voltam para assombrar. Sabe o que me mantém acordado à noite? Não é o que matou aqueles 23 homens. Eu já fiz as pazes com o fato de que talvez nunca saibamos com certeza. O que me assombra é o esforço. O esforço sistemático, coordenado e contínuo feito para garantir que certas verdades permaneçam enterradas. Apagar registros, silenciar testemunhas, ameaçar investigadores. Décadas depois. Por quê? Que segredo é tão explosivo que precisa ser enterrado não só no oceano, mas também na memória coletiva? E aqui está a pergunta que deveria te dar calafrios. Quantos outros SS Orang Medan existem por aí? Quantos navios afundaram carregando segredos que poderiam mudar tudo? Quantas pessoas morreram carregando verdades que nunca deveriam ser reveladas? Olha, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, é porque algo dentro de você reconhece quando uma história não foi contada por completo. Você sente que existe um mundo escondido debaixo do mundo que nos mostram camadas de segredos, operações fantasmas, verdades sepultadas. E você quer arrancar essa superfície de mentiras e ver o que está embaixo. Então me responde nos comentários com total sinceridade. Você acha que a tripulação do Orang Medan morreu por acidente? Ou foram silenciados? E mais importante, você acha que devemos continuar investigando? Ou deixar alguns mistérios enterrados? Porque eu vou te dizer uma coisa. A verdade não desaparece. Ela pode afundar 4,000 metros. Pode ser trancada em arquivos classificados. Pode ser apagada de registros oficiais. Mas ela sempre volta à superfície. Sempre. Só precisamos ter coragem de mergulhar atrás dela. Mesmo sabendo que algumas verdades mudam você para sempre. Se você quer mais histórias que eles não querem que você saiba, se inscreve agora nesse canal. Porque o SS Orang Medan é só a ponta do iceberg. Tem navios que transportaram coisas piores. Projetos militares que fariam o Orang Medan parecer brincadeira de criança. Experimentos que talvez continuem até hoje. E eu vou investigar todos eles. Com você. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo. E deixa seu comentário. Porque quanto mais pessoas souberem, mais difícil fica para eles continuarem escondendo. Alguns mistérios nunca morrem. Eles só ficam esperando. No escuro, no fundo do oceano. Esperando alguém corajoso o suficiente para trazer à luz. Esse alguém é você.